O Papa Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, na Casa Santa Marta, no Vaticano, após complicações de um acidente vascular cerebral, AVC, e insuficiência cardíaca. Ele havia enfrentado problemas de saúde anteriormente, incluindo uma internação por pneumonia. Onde foi enterrado? O Papa Francisco foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, uma igreja que ele visitava frequentemente e que guarda a imagem de sua devoção, a Salus Populi Romani. Seu túmulo está localizado entre a Capella Pauline e a Capella Sforza. A cerimônia de sepultamento foi simples, conforme seu desejo, e contou com a presença de 40 pessoas de comunidades marginalizadas, como migrantes, prisioneiros e pessoas em situação de rua. Pomba ao funeral. O funeral foi realizado em 26 de abril de 2025, na Praça de São Pedro, em Roma, com a presença de aproximadamente 400 mil pessoas, incluindo líderes mundiais como os presidentes Donald Trump e Joe Biden, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o príncipe William. A missa foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re e contou com a participação de 220 cardeais, 750 bispos e mais de 4.000 padres. Bola de cristal. Profecia dos Papas. A chamada Profecia dos Papas, atribuída a São Malaquias, é uma lista de 112 frases em latim que supostamente prevêem os papas futuros até o fim do mundo. A última frase descreve um papa identificado como Pedro Romano, que pastoreará as ovelhas em muitas tribulações antes da destruição de Roma. Alguns interpretam isso como uma referência ao Papa Francisco, mas historiadores consideram a profecia uma invenção do século XVI, sem base histórica sólida. A Igreja Católica não reconhece oficialmente essa profecia. Urna de votação. O próximo Papa. Após a morte do Papa Francisco, iniciou-se o período de sede vacante, com o Colégio dos Cardeais assumindo as funções administrativas da Igreja. Após o falecimento do Papa Francisco em 21 de abril de 2025, iniciou-se o processo para eleger seu sucessor por meio de um conclave, previsto para começar em 7 de maio de 2025, com 133 cardeais eleitores aptos a votar, sendo aproximadamente 80% nomeados por Francisco. O conclave reunirá figuras de diversas regiões e perspectivas dentro da Igreja Católica. Principais cotados para o papado: Cardeal Luiz Antônio Tagle, Filipinas. Conhecido como Papa Francisco Asiático, Tagle é visto como um candidato progressista, defensor da inclusão e justiça social. Sua eleição representaria a primeira vez que um Papa seria originário da Ásia. Cardeal Pietro Parolin, Itália. Atual secretário de Estado do Vaticano, Parolin é considerado moderado com forte experiência diplomática. Sua candidatura é vista como uma opção de continuidade das políticas de Francisco. Cardeal Matteo Zuppi, Itália. Arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, Zuppi é um aliado próximo de Francisco, conhecido por sua abordagem pastoral e diplomática. Cardeal Péter Erdo, Hungria. Arcebispo de Esztergom, Budapeste. Erdo é uma figura conservadora que tem se oposto a algumas das reformas de Francisco, como a aceitação de casais divorciados e a abordagem sobre imigração. Cardeal Jean-Marc Avellini, França. Arcebispo de Marselha. Avellini é visto como um candidato moderado, com forte presença em questões sociais e ecumênicas. Expectativas para o conclave. Especialistas esperam que o conclave seja concluído rapidamente, possivelmente em 2 ou 3 dias, sinalizando unidade na Igreja. No entanto, a presença de cardeais com diferentes visões pode levar a discussões intensas, refletindo as diversas perspectivas dentro da Igreja Católica. Embora sua morte tenha sido oficialmente natural, ela reacendeu um antigo interesse por profecias católicas e interpretações apocalípticas, que já vinham sendo debatidas desde o início de seu pontificado. Muitos enxergavam em Francisco uma figura central de um momento profético para a Igreja, especialmente por ser o primeiro Papa jesuíta, o primeiro das Américas e alguém que desafiou tradições e estruturas internas da Igreja Católica. Profecia de Fátima. O bispo vestido de branco. A mais famosa profecia moderna da Igreja Católica é o terceiro segredo de Fátima, revelado oficialmente pelo Vaticano em 2000. Ele contém uma visão em que uma figura identificada como um bispo vestido de branco caminha em meio a ruínas e corpos, e é morto por soldados. O Vaticano afirmou que essa profecia já se cumpriu em 1981, no atentado contra o Papa João Paulo II. Porém, alguns estudiosos e fiéis contestam isso, afirmando que o texto é muito mais simbólico e que o verdadeiro cumprimento ainda é esta. Será que agora o próximo Papa será Pedro Romano? Estaríamos entrando no tempo de crise e julgamento anunciado pela profecia? Essa interpretação não é reconhecida pela Igreja,
mas tem forte apelo popular e é frequentemente citada em tempos de transição papal. Outras visões proféticas e místicas de diversos místicos católicos e videntes também falaram sobre tempos de purificação e tribulação para a Igreja. Exemplos incluem Ana Maria Taigi, profetizou uma escuridão de 3 dias após a morte de um papa. Padre Pio teria falado de grande sofrimento futuro para a Igreja. Malachi Martin, ex-padre jesuíta, sugeria que o terceiro segredo de Fátima envolvia uma crise espiritual profunda e corrupção no alto clero. A morte de Francisco, portanto, reacende temores e esperanças de que a Igreja esteja entrando em um tempo decisivo, de purificação ou julgamento. A recepção entre os fiéis e a mídia após sua morte. Muitos católicos passaram a buscar na internet explicações espirituais e proféticas. Redes sociais e grupos religiosos discutem o possível cumprimento das profecias, o perfil do sucessor, se será um reformista como Francisco ou um conservador restaurador, a relação com guerras atuais, tensões globais e perseguições a cristãos. O impacto emocional da perda de um papa tão simbólico gera abertura para interpretações místicas, especialmente em tempos de incerteza. Conclusão: o que significa tudo isso? A morte do Papa Francisco certamente marca o fim de uma era na Igreja. Ele foi um líder carismático, desafiador e controverso. As profecias, embora não sejam dogmas oficiais, refletem o desejo humano de encontrar sentido nos grandes eventos. Sejam vistas como metáforas ou alertas espirituais, as profecias sobre a morte de um Papa não devem ser lidas como previsões literais, mas como chamados à vigilância, à conversão e à reflexão sobre o futuro da fé cristã num mundo em rápida mudança. Se você busca um canal que fortaleça sua fé, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa dessa bênção. Aqui você encontrará orações poderosas e palavras de conforto para o seu dia a dia. Não perca essa oportunidade de se conectar com Deus. Deus te abençoe.